O Livro dos Justos, capítulo 77. O faraó Adicã castiga Israel. Adicã tinha 20 anos quando reinou sobre o Egito. Ele reinou 4 anos. No ano 206 da ida de Israel ao Egito, reinava Adicã, mas ele não continuou por muito tempo no seu reinado sobre o Egito, como foram seus pais e seus reinados. Pois Melol, seu pai, reinou 94 anos, mas ele ficou 10 anos doente e morreu, pois ele tinha sido ímpio perante Deus. E os egípcios chamaram Adicã de Faraó, como o nome de seus pais, como era seu costume fazer no Egito. Todos os sábios de Faraó chamaram o nome de Adicã Arrus, porque os menores em tamanho são chamados Arrus na língua egípcia. E Adicã era extremamente feio. Ele tinha um côvado e um palmo. Ele tinha uma grande barba e chegava até a sola de seus pés. Faraó estava sentado sobre o trono de seu pai para reinar sobre o Egito. Ele conduziu o governo com sua sabedoria. E enquanto ele reinou, excedeu seu pai e todos os reis precedentes na maldade. Ele aumentou o jugo sobre os filhos de Israel. Ele foi com os seus servos a Goxém, aos filhos de Israel, reforçou o trabalho sobre eles e disse-lhes: completem seu trabalho, a tarefa de cada dia, e não afrouxem as mãos do nosso trabalho de hoje. De hoje em diante, como vocês fizeram nos dias de meus pais. Ele colocou os seus oficiais sobre eles, entre os filhos de Israel, e sobre estes oficiais ele colocou mestres de tarefas entre os seus servos. Colocou sobre eles uma medida de tijolos para que façam de acordo com este número, dia a dia. E ele retornou ao Egito. Naquele tempo, os mestres de tarefa de Faraó ordenaram aos oficiais dos filhos de Israel, de acordo com o comando de Faraó, dizendo: assim diz Faraó, faça o seu trabalho a cada dia e termine sua tarefa. E observe a medida diária de tijolos, não diminuam em nada. E se acontecer de vocês baixarem a medida diária de tijolos, vou colocar suas crianças em seus lugares. E os capatazes do Egito fizeram naqueles dias como Faraó lhes ordenou. Sempre que qualquer deficiência fosse encontrada na medida diária de tijolos dos filhos de Israel, os mestres de tarefa de Faraó iam para as esposas dos filhos de Israel, tomavam as crianças deles para onde haviam baixado sua cota, levavam por força de suas mães e colocavam no edifício em vez dos tijolos. E seus pais e mães choravam e lamentavam quando ouviam o choro de seus filhos na parede do edifício. Os capatazes prevaleceram sobre Israel, e os israelitas deviam colocar seus filhos no edifício, de modo que um homem colocava seu filho na parede e colocava argamassa sobre ele, enquanto seus olhos choravam sobre ele, e suas lágrimas corriam em seu filho. Os capatazes do Egito fizeram isto aos bebês de Israel por muitos dias, e ninguém teve pena ou compaixão pelos bebês dos filhos de Israel. E o número de todas as crianças mortas no edifício foi 270. Alguns foram colocados no lugar dos tijolos que haviam faltado pelos seus pais, e alguns que haviam sido retirados mortos do prédio.
E o trabalho imposto sobre os filhos de Israel nos dias de Adicã ultrapassou as dificuldades que eles realizavam nos dias de seu pai. E os filhos de Israel suspiraram a cada dia por conta de seu trabalho pesado, pois diziam entre si: eis que quando o faraó morrer, seu filho se levantará e aliviará o nosso trabalho. Mas eles aumentaram o último trabalho mais do que o anterior, e os filhos de Israel suspiraram por isso, e seu clamor subiu a Deus por conta de seu trabalho. E Deus ouviu as vozes dos filhos de Israel e os seus clamores naqueles dias. Deus lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu o fardo dos filhos de Israel, seu trabalho pesado naqueles dias, e decidiu livrá-los. E Moisés, o filho de Amram, estava confinado no calabouço, na casa de Reuel, o midianita. E Zípora, filha de Reuel, o apoiava com alimentos, secretamente, a cada dia. E no final de 10 anos, que foi o primeiro ano do reinado do faraó do Egito, no lugar de seu pai, Zípora disse a Reuel, seu pai: ninguém pergunta ou procura a respeito do homem hebreu que tu colocaste na prisão há 10 anos. Agora, pois, se parece bem aos teus olhos, vamos e vejamos se ele está vivo ou morto. Mas seu pai não sabia que ela tinha apoiado ele. E Reuel, seu pai, respondendo, disse-lhe: como algo assim aconteceu, que um homem possa ser colocado em uma prisão sem comida por 10 anos e que sobreviva? E Zípora respondeu ao seu pai, dizendo: certamente ouviste o que Deus dos Hebreus é um grande e terrível, e faz maravilhas para eles em todos os momentos. Foi ele que livrou Abraão e Ur dos caldeus, e Isaque da espada de seu pai, e Jacó do mensageiro de Deus, que lutou com ele no vale de Jabuque. Também com este homem tem feito muitas coisas. Ele livrou-o do rio no Egito, e da espada de Faraó e dos filhos de Cush. Assim também pode livrá-lo da fome e fazê-lo viver. E isto pareceu bom aos olhos de Reuel. Ele fez conforme a palavra de sua filha. Foi para o calabouço para apurar o que aconteceu com Moisés. Ele viu, e eis que o homem Moisés estava vivendo no calabouço, de pé, louvando e orando ao Deus de seus antepassados. Reuel ordenou que Moisés fosse levado para fora da masmorra e que ele fosse barbeado, e mudou suas vestes de prisão e comeu pão. Depois Moisés entrou no jardim de Reuel, que ficava atrás da casa. Ele ali orou ao Senhor seu Deus, que havia feito poderosas maravilhas a ele. E foi que, enquanto ele orava, ele olhou em frente, e eis que uma vara de safira estava colocada no chão, que estava plantada no meio do jardim. Ele se aproximou da vara, olhou, e eis que o nome, Yahuá, ou Rei, Tsevaot, estava gravado nela, escrito em cima da vara. E ele leu e estendeu a sua mão, arrancou-a como uma árvore da floresta. A vara estava em sua mão. Esta é a vara com que todas as obras de nosso Deus foram realizadas, depois de ter criado o céu e a terra, e a todo o exército deles, mares, rios e todos os peixes. E quando Deus tinha conduzido Adão no jardim do Éden, ele tomou a vara da mão e lavrou a terra de que fora tomado. E a vara foi para Noé,
e foi dada a Shem e seus descendentes, até que veio ao lado de Abraham, o hebreu. Abraham deu tudo o que tinha a seu filho Itzaque. Ele também deu a ele esta vara. E quando Yaakov fugiu para Padã Arã, tomou-a de sua mão. E quando ele voltou a seu pai, ele não tinha deixado ela para trás de si. Além disso, quando ele desceu para Mitzraim, tomou-a em sua mão e deu a José, uma parcela sobre seus irmãos, pois Yaakov tinha tomado a força de seu irmão Esaú. E depois da morte de José, os nobres de Mitzraim entraram na casa de José. E a vara veio para a mão de Reuel, o midianita. E quando ele saiu de Mitzraim, tomou-a na mão e plantou no seu jardim. Todos os homens poderosos tentaram arrancá-la quando se esforçaram para tomar Zípora, sua filha, mas eles não tiveram sucesso. Assim, a vara permaneceu plantada no jardim de Reuel, até que chegou quem tinha direito a ela e a tomou. E Reuel viu a vara na mão de Moisés. Ele ficou maravilhado. E ele deu-lhe sua filha Zípora como esposa.